Estamos de volta com a primeira edição do Mundial Telenotícia. Antes de darmos sequência, quero fazer uma saudação especial a você que nos assiste. Peço que deem like nessa nossa edição, compartilhem e queria fazer uma saudação especial a novos membros que fizeram agora a sua entrada no nosso canal. Dravelino Ramos Júnior, seja muito bem-vindo e multiplique ao máximo, essa nossa parceria. Matheus Sala e Celso Antônio Marcondes, sejam todos bem-vindos e é uma alegria ter vocês como membros aqui novos do nosso canal. Vamos dar sequência então às nossas notícias dessa edição. A prisão preventiva do Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, no sábado, dia 22, reacendeu dentro da oposição a articulação para tentar a retomada do projeto da anistia. Ontem, deputados e senadores de oposição se reuniram e, depois do encontro, defenderam que o momento é de um redirecionamento e uma mobilização maior para a aprovação da anistia. O senador Flávio Bolsonaro disse que o Congresso tem o dever de acabar com as arbitrariedades que estão acontecendo. Assista. Não abrimos mão de buscar isentar essas punições absurdas que estão sendo impostas a pessoas inocentes, ainda mais depois desse último ato, essa decisão de tirar o presidente Bolsonaro da prisão domiciliar com base na intolerância religiosa. Eu fiz um chamado para orar pelo presidente Bolsonaro, pela sua saúde, por justiça, e de uma forma mirabolante. O que nós vimos foi isso ser transformado, ser criminalizado. Fomos acusados de metodologia de uma organização criminosa por querer orar, exercer o nosso direito constitucional sagrado de reunião e de direito ao culto. Isso a gente não vai abrir mão e que isso sirva de alerta a todas as lideranças religiosas deste país. Se não abrir o olho agora, amanhã será tarde demais. Não podemos abrir mão de mais essa garantia constitucional que nós temos. Uma coisa impossível de acontecer, que seria uma suposta fuga do presidente Bolsonaro, esse motivo esdrúxulo, covarde e inconstitucional foi usado para criminalizar a liberdade de religião no nosso país. Tanto é que aconteceu a vigília, fizemos as orações e depois foram todos para casa de uma forma pacífica, contrariando o que ele botou no papel. Porque na cabeça dele, eu acho que ele nos mede pela sua régua, ele entendeu que isso seria um primeiro momento para começarmos a mobilizar acampamentos e permanência de pessoas nas ruas, em especial próxima à residência do presidente Bolsonaro, o que nunca passou pela nossa cabeça, mas ele entendeu que ele tem um poder, parece, muito sobrenatural, de saber o que vai acontecer no futuro. O senador Flávio Bolsonaro ainda confirmou que a oposição não aceitou e nem vai aceitar nenhum acordo para tratar da redução de penas. A única proposta que a oposição vai trabalhar é pela anistia geral. Isso nunca foi, sempre deixamos bem claro que esse tipo de acordo nós não faríamos. O que a gente sempre pediu é que a democracia prevalecesse. O relator pauta o relatório dele, com a redação que ele tem a entender, que ele diz já publicamente que é com relação à dosimetria, e nós vamos usar os nossos artifícios regimentais para aprovar a anistia. E aí o texto que vai ser aprovado, o texto final, vai para o voto. É isso que nós sempre defendemos. Pauta, inicia o processo, não temos compromisso nenhum com a dosimetria. O nosso compromisso é com a anistia e que vença quem tiver mais votos, como sempre foi, sem interferência de outros poderes. O líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, confirmou que entrou em contato com Hugo Mota, o presidente da Câmara, para tratar pessoalmente da anistia. No sábado, inclusive, nós tivemos uma conversa com ele. Ele está consultando líderes
Eu pessoalmente liguei para o deputado Hugo, ele está consultando eles hoje. Hoje ele teve uma conversa com o deputado Hugo e todos nós aqui estamos fazendo o esforço possível, conversando com outros líderes de outros partidos, inclusive, para que haja um consenso de que esse debate seja desinterditado. Como disse aqui com muita propriedade o senador Flávio, o que nós queremos é que o parlamento cumpra o seu papel. Nós não obrigamos ninguém, nem queremos compromisso de mérito, nós queremos que cada deputado possa, de forma livre, colocar de que maneira ele enxerga este problema. Nós defendemos a anistia e alguns defendem a dosimetria, que o voto vença e que o debate seja desinterditado. Não dá para o parlamento ficar à mercê de um outro poder. E nós esperamos que isso aconteça essa semana, ou na semana seguinte. Estamos trabalhando para que aconteça o mais rápido possível. Tanto é assim que a gente conversou aqui hoje também, e não vamos adotar a estratégia de fazer obstrução, porque nós queremos exatamente o contrário. Nós queremos que esse projeto ande, e tantos outros aí que possam, nesse momento, ser debatidos pelo melhor para o nosso país. Sob a prisão de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, seu filho, diz que todo o episódio já estava premeditado por Alexandre de Moraes. Veja. Está muito claro, eu acho que para todo mundo, inclusive para a imprensa, e a tornozeleira foi de menos. Ele já queria fazer no dia 22, já havia sido a resposta dada pela Polícia Federal e pela PGR no dia 21, tanto antes, opinando pela transferência dele para uma sede da Polícia Federal. E ele faz uma referência de 2, 3 linhas ao que aconteceu com a pulseira. E no meu ponto de vista, vocês vejam só, quando vaza o vídeo dele e se filma a tornozeleira com avarilhas, primeiro, esse vídeo vaza sem som. Já é uma humilhação para alguém que está na situação que ele está. E depois, eu acho que a vontade de fazer maldade era tão grande que vazam o vídeo com o som. Eu já tinha identificado, inclusive, na televisão, olha, parece ser a perna do meu pai. Aí quando ouve a voz dele nesse vídeo, eu acho que é um consenso, quem conhece, quem já ouviu a voz dele, quem já conversou, ele não está, ele está com a fala completamente alterada, está com a fala arrastada, isso é conhecido por vários colegas, inclusive da imprensa de vocês, e é verdade. E aí quando vem um laudo médico provando quais eram os remédios que ele tinha tomado, as circunstâncias, e que as consequências médicas são exatamente aquelas que foram alegadas, e ele não está em condições normais ele nem de saber o que está fazendo, o Alexandre de Moraes virou um negacionista, está negando a ciência agora. Agora ele pode negar a ciência, né? Porque ele simplesmente ignorou as provas que foram mais provas que são colocadas, que são a favor do presidente Bolsonaro, ele simplesmente ignora, finge que não vê ou faz chacota. E foi o que ele falou, dizendo que o Bolsonaro tinha consciência do que estava fazendo, sem sequer tomar nenhuma precaução, de consulta o médico do Supremo, conversa com o médico amigo dele, para ver se faz sentido o que a defesa do presidente Bolsonaro colocou de forma técnica, sem politizar, no papel para justificar o que tinha acontecido. É totalmente plausível aquilo que a defesa do presidente Bolsonaro colocou. Eu lamento muito, isso só corrobora que todo esse processo está muito longe de ser um processo judicial. Então essa armação que acontece para fazer o que estão fazendo com o presidente Bolsonaro, eu acho que o povo está assistindo e uma hora eles vão entender a injustiça que estão cometendo. Bom, agora vamos analisar esses fatos, né? Estamos recebendo, como sempre, nosso querido analista Alfredo Bessoff. Alfredo, boa tarde, uma alegria estar contigo aqui, dividindo essa tela. Logicamente saudosos todos nós, né, do nosso querido Paulo Echevarria, mas as suas impressões iniciais sobre tudo que assistimos. Um grande circo. Na verdade, eu creio que existem vários fatores que convergem nessa situação. A primeira delas, que é assustadora, é um tipo de cristofobia ao modo brasileiro, uma cristofobia tupiniquim, mas igualmente muito perigosa. A criminalização da fé, ela é evidente, não há nenhuma dúvida. Talvez tenha sido usado como um álibi transitório, independente de ser transitório, permanente ou circunstancial. O que nós tivemos aí foi uma exibição pública de cristofobia.
E isso é um precedente extremamente perigoso. Eu sei que muitos adeptos de outras correntes filosóficas e espirituais podem achar que isso nunca chegará até eles. Chegará sim. Se nós não tivermos uma leitura clara da importância de darmos um basta agora nessa situação, quando as pessoas despertarem, talvez seja tarde demais. Na verdade, o que nós observamos é uma sucessão de fatos que não se justificam, mas que se encadeiam dentro de um roteiro de horrores. Um roteiro marcado por circunstâncias, marcado por conveniências e por atropelos. Portanto, eu quero que as pessoas entendam. É muito fácil aqueles que agora estão comemorando tudo isso dizerem que há normalidade na anormalidade. Mas eu quero que as pessoas lembrem, a roda gira, o chicote troca de mão. E aí nós temos o risco de entrarmos num tipo de revisionismo punitivo do efeito bumerangue. Não, pessoal, isso não é justiça. Isso tem um outro nome. Isso chama-se claramente justiçamento, vingança, vendetta, perseguição e tudo mais que as pessoas puderem imaginar. As colocações do Flávio são oportunas. Agora é hora de encaminhar, e eu penso que o parlamento é o lugar do parlare até o limite, mas tem uma hora que tem que ser no voto. E aí, tanto o Marinho quanto o Flávio se expuseram, se manifestaram de forma clara. O Paulinho da Força pode trazer o projeto de dosimetria, mas vamos ver, bate chapa, não era assim que antigamente se falava? Vamos lá, vamos bater chapa para ver quem tem cacife, quem tem condições de fazer a diferença. A diferença dentro do parlamento, meus amigos, sempre é feita com base no voto. Não existe outro caminho, não existe outro mecanismo para o parlamento que não seja o voto. Infelizmente, claro, a gente sabe, o campo da esquerda tem optado de modo deliberado por uma via recursal. A esquerda, quando perde uma votação, ela vai até o seu departamento jurídico para buscar um atalho e assim fazer com que a voz do parlamento seja menos forte e menos reveladora. Mas não é esse o caminho natural. Esse é o caminho dos derrotados, esse é o caminho dos fracos, esse é o caminho dos que não têm argumentos. O que nós temos que ter é a compreensão de que, nesse momento, a disputa tem que ser no parlamento. Encaminhada a discussão dentro do parlamento, que se parta para o passo seguinte. Coloque-se em votação e vamos ver, vejamos quem tem realmente condições de fazer a diferença. Eu sempre penso nisso, Carlos. O parlamento existe para que o embate de ideias se resolva pelo voto. Os velhos comunistas lá dos anos 50, 60 e 70 diziam que é a hora de contar soldadinhos. Será que a esquerda está tão medrosa porque sabe que não tem mais soldadinhos para contar e nem dinheiro para liberar, Carlos? Pois é, Alfredo, e a gente precisa também usar esse episódio como uma análise da nossa ação como oposição. Nós permitimos essa situação limite se impor ao país. E o que é pior, nós fragilizamos, do ponto de vista da saúde, né, o maior líder de uma oposição, ou diria de uma reestruturação da vida pública e da política brasileira, pelo menos desses últimos 50 anos. Até que, enfim, a nossa oposição acordou. O artigo 5º, o inciso 37 da Constituição, e que tantos falam, né, de proteção em relação a ela, está lá consagrado. Não haverá juízo e nem tribunal de exceção
Todos terão direito a julgamento em termos de processos e definições que estão efetivamente estabelecidas na legislação, especificamente, como fala sobre isso, no Código de Processo Penal. Então nós vimos o Estado romper a Constituição, os representantes supostamente de proteção da Constituição brasileira, usá-la como instrumento de força e poder para os seus interesses, para destruir uma candidatura. Como a própria ministra Carmen Lúcia fez no TSE, já que é para o grupo do Bolsonaro, notadamente para ele, embora eu seja contra a censura, mas para ele vale. Mas uns 30 dias de censura não tem problema. Não, senhora, tem problema. E o problema está aí. E qual é o objetivo final desse grupo? Eu diria que até conseguiram mostrar para a sociedade brasileira um presidente vulnerável, um presidente que não tem, eventualmente, as suas faculdades livres para decisão, porque entorpecido por remédios, fragilizado por uma prisão, vamos chamar assim, um cárcere psicológico, e mostra um presidente que, de repente, o eleitorado pode, eventualmente, pensar que não tem capacidade decisória, que não tem capacidade de conduzir o país. O objetivo dessa gente talvez não fosse prendê-lo de forma definitiva em função de uma convulsão eventual que se poderia ser esperada nessa situação criminosa que fizeram contra essa figura excepcional da política brasileira, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas mostraram que, de repente, há uma necessidade de substituição. Esse plano do Centrão, esse plano da esquerda, esse plano do sistema judiciário brasileiro, de repente pode até dar certo. Mas nós temos, né, a confiança em Deus que, com essa pressão sobre a anistia ampla, geral e restrita, que estes da oposição já deveriam ter cobrado do Hugo Mota desde o início de sua palavra. Palavra dada na política, eu diria que é mais do que sagrada. Mais do que sagrada. E esse sujeito violou o compromisso e a oposição não soube cobrar. É lógico, senador Flávio Bolsonaro, falar agora de paralisação das atividades legislativas só iria ao encontro dos interesses do sistema. Já prenderam Bolsonaro, já eliminaram as possibilidades de recursos, já condenaram um conjunto de inocentes, apenas impensáveis, já violaram as suas capacidades de comunicação e de rede social, que só caçam da direita, enquanto traficantes, inclusive, têm redes sociais liberadas. Então, Alfredo, passando para você, eu acredito que essa situação tem que caminhar para um fim, porque a oposição ou vai para o confronto ou não vai conseguir absolutamente nada, porque já se reparou que não tem boa fé na negociação. Um presidente de Câmara que diz, como foi falado no início para a sua votação, né, para ele se tornar presidente, que colocaria em pauta, e como os senadores aqui se manifestaram, tanto o Rogério Marinho quanto o Flávio Bolsonaro, decisão soberana do plenário. Bote na pauta, quem tiver, né, voto, que ganhe. Mas o que não pode é o que eles estão fazendo, que é exatamente a restrição do direito parlamentar de votar em matéria que está consolidada e em matéria que é esperada muito pelo povo brasileiro. Alfredo. Principalmente porque nós não estamos falando apenas e tão somente de Jair Bolsonaro e sua pena. Nós estamos falando de milhares de pessoas que estão com seus entes presos. Anistia, pessoal, contempla o Bolsonaro, beleza, mas a anistia também irá contemplar os crimes de outros criminosos. Esse é um dado importante, mas o mais importante é que ela irá tratar de fazer aquilo que é o seu papel e o seu princípio básico. Anistia é perdão e esquecimento. Existem pessoas, milhares de pessoas que tiveram suas vidas destroçadas, pessoas que estão pagando penas de 10, 15, 17 anos
por terem apenas manifestado sua opinião. Não defendo o vandalismo. Agora, justiçamento da forma como está sendo feita é uma coisa absurda, dói, machuca. Sei de tantas e tantas histórias, assuntos verdadeiramente assustadores, filhos que denunciam os pais, lembrando 1984 do Orwell. Pessoal, vocês sabiam disso? Que existem relatos de filhos que, por ódio do que aconteceu no 8 de janeiro, chegam ao ponto de avisar a polícia: olha, minha mãe estava lá, ela mora em tal endereço, ela tem tal profissão. Nós temos que colocar uma pedra imediatamente, e não é apenas na questão do Bolsonaro, é na questão do povo brasileiro, que precisa reencontrar um caminho de uma pacificação verdadeira, porque destruir vidas é fácil, muito fácil. Reconstruir, porque o desafio de destruir uma vida é um exercício muitas vezes de alguma psicopatia, mas reconstruir uma vida é um processo que demanda sacrifício, comprometimento e muita fé em Deus. Perfeito, Alfredo. Vamos dar sequência, porque os assuntos eles estão integrados. Essa nossa pauta seguinte, vou começar a abri-la. No final de novembro de 2025, em menos de uma semana, 2 rompimentos simultâneos explodiram no Congresso e escancararam o quanto a correlação de forças já mudou. No dia 20 de novembro, logo após Lula anunciar a indicação de Jorge Messias ao STF sem qualquer consulta prévia, Davi Alcolumbre declarou rompimento definitivo com o líder do governo Jacques Wagner. Sentindo-se traído pessoalmente e institucionalmente, o presidente do Senado parou de atender Wagner, mandou que apagasse seu número e avisou que votará contra Messias na CCJ, travando a indicação por tempo indeterminado. 4 dias depois, em 24 de novembro, Hugo Mota confirmou publicamente o fim da relação com o líder do PT, Lindbergh Farias. O estopim foi a escolha de Guilherme Derrite como relator do PL antifacção, mas o desgaste vinha meses de críticas ácidas e tentativas de humilhação pública por parte do petista. Mota foi categórico: não tenho mais interesse em qualquer tipo de relação. O diálogo agora é só institucional. Esses 2 episódios ocorridos em sequência e sem que o Palácio do Planalto conseguisse evitar nenhum deles, são a prova concreta de que a pressão externa das ruas, das pesquisas, das urnas de 2026 e da nova composição do Congresso, finalmente começou a fazer efeito dentro do próprio sistema. Presidentes de Câmara e Senado, antes alinhados ou ao menos tolerantes com o governo, agora se sentem livres e até obrigados a marcar posição contra o Palácio sem medo de retaliação. Para a esquerda, 2026 não será um ano fácil. A base aliada está rachada exatamente onde precisava mais de unidade, e os comandantes do Legislativo já entenderam que ceder demais ao governo pode custar muito mais caro politicamente do que enfrentá-lo. O que era tensão controlada virou crise aberta, e o ano ainda nem começou. E aí, Alfredo? O negócio está ficando pesado, né? Tá muito. Em Brasília, reza uma lenda, né, Carlos, que político tem um instinto de sobrevivência, tanto assim que costuma-se usar como analogia que os ratos são os primeiros a abandonar os navios. É o que nós estamos vendo. Sejamos francos. A classe política, tal qual as ratazanas, tem um instinto de sobrevivência impressionante. O político sente o cheiro do fim de linha de alguém. Lula tem 80 anos. Lula não tem mais futuro político.
muitos desses que até agora estavam sugando do governo, estão lá com 50, 60 anos, se imaginam ainda pelo menos mais 20, 25 anos mamando nas tetas dos cofres públicos. Portanto, a eles, Carlos, interessa de um modo muito direto não se aliar mais com o Lula. Passaram 3 anos surrupiando, extorquindo, barganhando, fazendo toda sorte. Hoje o petismo, dentro da Câmara dos Deputados, está restrito entre 100 e 120 nomes. Conversei com lideranças petistas e elas também me confirmaram, não temos mais base, não nos restou nada. E aí eu pergunto para as pessoas, se não lhes restou nada, o que lhes restou? Nada. Se é que você tem. Eles perderam, Carlos. Não tem mais dinheiro no caixa. Não tem mais como arrancar dividendos. Acabou. E agora que acabou, talvez o Lula não consiga seduzir quem, na verdade, quer apenas benefícios e dinheiro. É exatamente isso, Alfredo, interesse profundo, né? Vamos chamar na economia estatal, que é de onde essa gente suga, né, a extorsão tributária que fazem o povo brasileiro. E os resultados estão aí, uma economia destruída. Inflação constante, juros altos, desemprego, incapacidade de mudar esse fluxo de estagnação. 2026 vai ser um ano extremamente difícil e é um ano que a pressão por gastos é muito forte em função, logicamente, das eleições. Não é que seja correto, mas é o que tradicionalmente ocorre quando você tem, inclusive, um governo que não controla despesas. E não são despesas que possam, eventualmente, facilitar a vida de algum, não. Eles facilitam a vida apenas da elite burocrática estruturada em Brasília. Viagens de aviões, né? A FAB, por exemplo, que não consegue botar um caça no ar, ela não pode deixar de colocar os seus aviõezinhos que se tornaram táxi aéreo do sistema. De parlamentares, de ministros, até de ministros do Supremo Tribunal. E não mais o presidente apenas, mas de toda a corte do STF. Então, o Brasil é um país de descontrole e tem esse ponto importante que nós precisamos destacar, a imposição em função de, eventualmente, de talvez o entendimento de que as relações estejam ainda boas e aquilo que foi feito para tal classe política, que foi alugada para aprovar o arcabouço fiscal, aprovar a reforma tributária, parece que já estava, entre aspas, pago o valor de aceitar o Messias no Supremo Tribunal Federal. E aí essa classe, né, muito ciosa dos seus interesses e não dos interesses do país, simplesmente negou ao governo mais espaço e mais ação de poder em um tribunal que já está, na minha visão, eu entendo também que na visão do povo brasileiro, de uma maneira geral, né, extrapolando em muito as suas funções e colaborando com a própria destruição da vida política e econômica do país. Alfredo.